tema da nossa aula será o planeta Terra. Vocês abrirão o nosso livro aí, na página 10, e seguiremos até a 16. Gente, durante esta aula nós falaremos sobre a estrutura, né, sobre as camadas do nosso planeta, explorando também alguns elementos como rochas, fósseis. Então, tudo isso nós veremos a partir de agora. Observando essa imagem, essa bela imagem, vocês conseguem identificar a imagem do nosso planeta, né? Vocês conseguem identificar a cor, a que corresponde cada uma dessas cores. Essa parte azul corresponde a quê? Essa parte esverdeada. Conseguem? Sim, né? A parte azulada corresponde à água e a parte esverdeada corresponde aos continentes. E esses pontinhos no céu, no espaço, corresponde a quê, gente? As estrelas, muito bem. Essa é a representação da Terra vista do espaço. Vamos seguir? O planeta Terra. Em uma conferência no ano de 1996, o astrônomo, escritor e divulgador científico estadunidense Carl Sagan lembrou que a Terra é a nossa casa, local de moradia de todos os seres humanos. E pelo que sabemos até o momento, é o único planeta que abriga a vida. Sagan lembrou ainda que é nossa responsabilidade sermos mais amáveis uns com os outros e protegermos o único lar que conhecemos. Nessa unidade, vamos conhecer um pouco sobre o planeta Terra e o seu movimento no espaço. Você já visitou um museu ou planetário? Gosta de fazer visitas virtuais a museus de ciências? Está habituado a assistir os documentários sobre ciências? E aí, sim ou não? Você tem o hábito de assistir a vídeos na internet? Que temas você acha mais interessantes? Esses vídeos são mais informativos ou servem apenas de passatempo? Então, que tipo de material você tem acessado? Pense nos objetos do seu dia a dia, como roupas, livros e brinquedos. De onde vêm os materiais usados para fabricá-los? O que você faz com esses objetos quando não precisa mais deles? Vamos conhecer agora a estrutura. A estrutura do planeta e a litosfera. Já ouviram essa expressão, litosfera? Esse nome? Já ouviram? Já. Mas eu sei que vocês não estão bem lembrados do que se trata, né? Mas vamos lá, vamos relembrar. Observa a imagem. A legenda nos diz, né, que é uma grande rocha de granito localizada em Lajedo do Pai Mateus, no município de Cabaceiras. Vamos lá. As rochas formam a parte sólida da superfície da Terra. Um exemplo de rocha é o granito que você vê na figura. Sobre essa superfície de rochas, é comum haver uma camada de solo, na qual crescem plantas e vivem diversos seres vivos. Além disso, toda a água dos oceanos, que representam a maior parte da superfície da Terra, também está sobre a parte sólida. Acima dos continentes e oceanos, há uma camada de ar, chamada de atmosfera, onde podemos encontrar, por exemplo, nuvens. Mas as rochas, os oceanos e a atmosfera são apenas uma fina camada do nosso planeta. O que será que há dentro dele, gente? Por baixo dessa fina camada? A questão é, como descobrimos o que há no interior da Terra? Será que alguém já foi lá no interior para conhecer? Será que é possível ir até lá? Quantos tipos de rocha diferentes existem e como elas se formam? De onde vêm as rochas? Como os seres humanos podem usar as rochas que encontram na natureza? Já parou para pensar? Como as rochas podem nos dar informações sobre a história da vida no planeta? Será que estudando as rochas nós podemos descobrir algo sobre o planeta? Essas e outras questões nós vamos descobrir. A estrutura da Terra. A Terra
tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, mas é levemente achatada nos polos, não é? Algo imperceptível a olho nu. Então, se nós olharmos essa figura aí da Terra, não conseguimos ver que ela é achatada, mas ela tem um leve achatamento aí. Essas linhas representam as distâncias, não é? Tanto de norte a sul, essa linha vermelha, ou de leste a oeste, essa linha alaranjada. Essa linha, né, que atravessa o meio, alaranjada, ela representa o diâmetro equatorial. Lembram lá da linha do Equador, a linha imaginária? O Equador é a linha imaginária que divide a Terra em hemisfério norte, onde está o Polo Norte, e hemisfério sul, onde está o Polo Sul. Então, para cima fica o norte, para baixo fica o sul. A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em 3 partes: a crosta, o manto e o núcleo. Vamos entender melhor? Olha aí, a representação do interior da Terra. Olha aí as camadas, gente. A camada de fora, a primeira camada, é a crosta terrestre. Olha aí, onde ficam os continentes e os oceanos. Abaixo da crosta, aí vem mais uma camada aí grossa. É o manto superior, a parte de cima. E a parte de baixo, né, mais interna, é a parte inferior. E dentro do manto, quem é que aparece? O núcleo. Núcleo interno, o mais no centro, e a parte de fora do núcleo interno vem o núcleo externo. Então, tanto o manto quanto o núcleo, ele é subdividido em 2 partes, né? Tá fácil? Estão entendendo? Você pisa na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Em relação ao diâmetro total da Terra, a crosta é uma camada muito fina, se for comparar com as outras camadas, né? Aí ela vai ser bem fininha. Se a Terra fosse o tamanho de uma bola de basquete, a crosta teria a espessura de uma folha de papel, para vocês terem uma ideia de como é fininha. Compare a distância média entre o centro do planeta e sua superfície, ou seja, o raio da Terra, é de 6.371 quilômetros. A parte da crosta relativa aos continentes tem entre 20 quilômetros e 60 quilômetros de espessura. E a parte sobre a qual estão os oceanos tem entre 5 quilômetros e 10 quilômetros. Então, a diferença é bem grande, não é? Entre essas camadas. Continuando. Embaixo da crosta terrestre está o manto, que já é a segunda camada, não é? Uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade. Sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 a 3.000 graus centígrados. Partes do manto contêm um material muito quente, pastoso, formado por rochas derretidas, que é o magma. Veja que vai ter 2 tipos de material aí no manto, né? Um mais quente e derretido, e o outro mais frio, né? Mais endurecido. Quando um vulcão entra em erupção, o magma, que é o material pastoso, né, de rochas derretidas, ele é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. Então, enquanto ele está lá embaixo, ele recebe o nome de magma. Mas quando ele sai, né, pelos vulcões, ele recebe o nome de lava. A parte superior do manto, que é a mais externa, é mais rígida, então ela é mais dura. Junto com a crosta da Terra, formam a chamada litosfera. Então, a litosfera é formada pela crosta, né, a parte externa do nosso planeta, e pela parte mais endurecida, né, mais rígida do manto, certo? Então, ela pega um pouquinho do manto e pega toda a crosta terrestre. Na parte mais central da Terra, como o caroço de uma ameixa, encontra-se o núcleo,
Então, lá no centro da Terra, tem um núcleo, com cerca de 3.400 quilômetros de raio e formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se no estado sólido. E a parte de fora, que é o núcleo externo, é líquida. Então, lá no centro, ele é sólido, mas ao redor, né, dessa parte sólida tem uma parte líquida. Mas como sabemos o que existe dentro da Terra? Bom, uma das maneiras de estudar o interior da Terra é cavar um buraco. Porém, não é fácil perfurar a Terra. E as temperaturas aumentam muito com a profundidade. Então, aumentam demais. Vocês acham que as pessoas não já tentaram? Né? Os cientistas, vocês acham que eles já tentaram entrar? Já tentaram, mas o que é que acontece? A temperatura aumenta e eles não têm capacidade de penetrar tão profundo na Terra. No entanto, temos outros recursos para investigar a estrutura interna da Terra, como o uso de aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e detectam tremores e ocorrências de terremotos. Essas vibrações nos dão pistas dos materiais que existem no interior da Terra. Outras possibilidades são o estudo das lavas e outros materiais expelidos pelos vulcões, e o estudo de rochas antigas, entre outras pesquisas. Essa imagem, vocês percebem aí, lava expelida pelo vulcão Kilauea, do Havaí, em 2016. Por meio da análise da lava ou das rochas formadas após sua solidificação, podemos conhecer melhor o interior da Terra. Então, a lava sai do vulcão, mas ela não fica assim pastosa o tempo inteiro, né? Ela seca, ela endurece. Então, ela se solidifica e se torna rochas. Aqui, amostras de rochas coletadas em sondagem geológica na Irlanda do Norte, em 2017. Olha aí amostras. Umas espécies de tubos, né, que são utilizados para tirar essas amostras. Aí vem as camadas da Terra. Nós já vimos as camadas que formam a estrutura, não é? Crosta, manto e núcleo. Já vimos que são 3 camadas que formam a estrutura. Agora vamos ver outros tipos de camadas. Para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios. Acompanhe a descrição de cada uma delas e a figura. Vocês vão observar também a figura. São 4 expressões aí: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Vamos conhecer cada uma dessas esferas, a que parte da Terra compreende, né? Cada uma delas. A litosfera, nós acabamos de ver que ela pega um pouquinho da crosta e pega um pouquinho do manto, da parte mais externa do manto. A parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formada pelas rochas e pelo solo. Então, toda a parte da Terra formada por rocha e solo corresponde à litosfera. Aí vem a hidrosfera, conjunto de toda a água existente no planeta. Onde? Onde é que nós encontramos água no planeta? Rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, vapor de água e geleira. Então, toda vez que se falar de água, está se referindo à hidrosfera. Outro termo, a atmosfera. Vocês estão lembrados o que é a atmosfera, né? Que é a camada de ar que envolve o planeta. Muito bem, é da atmosfera que a gente retira o nosso gás oxigênio para respirar. É da atmosfera que os animais, as plantas, todos os seres vivos, né, que utilizam o ar, vem da atmosfera. E por último vem a biosfera, conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, todos os lugares onde existe vida corresponde à biosfera. Aqui nessa caixinha aqui do lado, vocês podem ver o significado de cada uma delas, né, que vem do grego. Observe aí a imagem, né, está um pouco esquematizada para a gente compreender. Litosfera, parte das rochas e solo. Hidrosfera, parte da água. Biosfera, parte da vida, né, onde existem seres vivos. E a atmosfera compreende o ar, camada de ar que envolve a Terra.
Embora seja interessante dividir os assuntos em partes, para facilitar nosso estudo, devemos lembrar que na natureza existem interações constantes entre todos os seus elementos, né? Vivos ou não, eles interagem. Assim, essas grandes regiões da Terra também estão em constante interação, uma influenciando a outra. O ser humano, por exemplo, faz parte da biosfera terrestre, mas suas atividades alteram não somente a biosfera, como também a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Infelizmente, essas mudanças nem sempre são favoráveis à vida na Terra, que afeta inclusive a sobrevivência do próprio ser humano. A destruição das florestas e o aumento da emissão de gás carbônico, por exemplo, vem provocando mudanças climáticas em todo o planeta. A litosfera. A litosfera, ou seja, a crosta e a parte superior do manto, é formada principalmente por rochas. Há mais de 2 milhões de anos, os antepassados do ser humano aprenderam a produzir e usar ferramentas. Eles quebravam rochas, deixando-as com as bordas afiadas, e então usavam para cortar carne e fazer desenhos nas paredes das cavernas. De lá para cá, a humanidade descobriu muitas outras utilidades para as rochas. Desenvolvemos e aperfeiçoamos técnicas de transformação desses materiais para produzir os mais diversos objetos, como veremos mais adiante. Mas de que são formadas as rochas? Já pensaram? Você já observou as etapas de uma construção? Uma parede, por exemplo, pode ser feita com cimento, tijolos e areia. Todos esses materiais vêm de rochas encontradas na natureza. E quais são os componentes das rochas? As rochas são formadas por minerais, que são substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Se observar o granito, por exemplo, usado para fazer pisos e bancadas de pia, você vai perceber grãos de várias cores e brilhos. Então, são os diferentes minerais. Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como a cor, a dureza, a transparência e o brilho. O granito é formado principalmente por 3 tipos de mineral: o quartzo, que são os grãos brancos, o feldspato, que são grãos cinzentos, e a mica, que são grãos pretos. Os minerais que compõem o granito também são usados isoladamente. O quartzo, por exemplo, ele é utilizado na fabricação de vidro, né? Vejam que eles estão sendo usados separadamente. No granito eles estão juntos, mas aí são exemplos deles estarem sendo usados separados, certo? Então, o quartzo ele é utilizado na fabricação do vidro. Nesse processo, a areia, que é formada principalmente por quartzo, é misturada com outros minerais e aquecida em fornos de alta temperatura até derreter. Então, imagine derreter a areia, né? Depois de derretida, a massa é moldada. Acredito que você já tenha observado isso aí nas redes sociais, né, na TV, e às vezes costuma passar esse tipo de vídeo, esse tipo de trabalho, que é o vidro sendo moldado. Outro exemplo é a mica, que é um bom isolante de calor e de eletricidade. Por isso, ela é utilizada na resistência, que é um componente interno que esquenta com a eletricidade, do ferro elétrico de passar roupas. O feldspato é utilizado na produção de cerâmica e porcelana e na indústria de vidro. Além disso, entra na produção de esmaltes, azulejos e até de papel. Agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender melhor como elas se formam na natureza. Podemos usar a origem das rochas para classificá-las em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos conhecer esses 3 tipos de rochas na próxima aula, certo? Mas já percebam, são esses 3 tipos que são classificados de acordo com a sua origem. Então, nós vamos entender por que a rocha magmática recebe o nome de rocha magmática, como é a rocha magmática. E bem assim, as outras também. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Gente, vocês copiaram essa atividade da página 32
da questão 1 até a questão 3. Nós vamos fazer e responder agora, certo? Então, vão responder comigo. Vocês pausam o vídeo aí, copiam a atividade e vamos responder. A primeira questão, faça um desenho organizando as camadas da Terra. Comece pela parte mais externa e siga até chegar à mais interna. Use os seguintes termos: crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Vocês vão simplesmente observar aquela imagem que nós vimos aí no início, né, do assunto, na página 13 do livro de vocês. Já tem um esquema aí pronto do planeta e suas camadas. Então, vocês vão fazer esse esquema no caderno de vocês. Desenhe aí a metade da Terra, coloque o nome crosta, aí desenhe também, faça o esquema do manto, coloque o nome manto, e lá no centro vem o núcleo externo e interno. Vocês vão também fazer a linha aí dividindo e escrevendo o nome de cada uma dessas partes, tá certo? Então, é bem facinho. Vocês observam lá de novo, se vocês já esqueceram, vocês observam aí na página 13, onde tem o esquema, façam no caderno, nomeiem cada estrutura e vamos seguir. E tá tudo certo. A questão 2. Em seu caderno, relacione os conceitos indicados pelos números na primeira coluna com os conceitos indicados pelas letras da segunda coluna. Então, aí são as camadas que nos orientam para estudar melhor a Terra, certo? São as outras denominações. A primeira camada apresentada, litosfera, a segunda, hidrosfera, a terceira, atmosfera e a quarta, biosfera. Então, nós vamos caracterizar cada uma dessas camadas aí, de acordo com o que está escrito, nós vamos fazer, né, a correspondência. Tem A, B, C e D. Vai ser um para cada aí. Nós só precisamos identificar de qual camadas estamos falando. Por exemplo, a litosfera. Quando nós falamos em litosfera, nós estamos falando de quê? Do conjunto total de águas do planeta, da parte sólida formada a partir de rochas, das regiões em que é possível haver vida no planeta, ou da camada de ar que envolve o planeta? O que é que vocês acham? A litosfera corresponde a quê? A qual letra? A, B, C ou D? Letra B, muito bem. Eu sei que quem marcou B aí fez certo. Então, a resposta do número 2, 1B. Muito bem, 1B, aí vírgula, vamos agora para o 2. Hidrosfera corresponde ao conjunto total de águas do planeta. Muito bem, então 2A, vírgula, aí o 3 agora. E a atmosfera? Corresponde a regiões em que é possível haver vida ou é a camada de ar que envolve o planeta? Observe que esses nomes são bem parecidos, né? Mas vamos lembrar. Atmosfera corresponde à camada de ar. Então, o 3 vai ser D. E só sobra o 4, que é a biosfera, que corresponde, né, à parte onde há vida, não é? Então, vai ser 4C. Certo? Então, 1B, 2A, 3D e 4C. A terceira questão, né? Terceira e última questão da aula. A cada 30 metros de profundidade do solo, a temperatura aumenta em média cerca de 1 grau centígrado. Como você explica isso, gente? A cada 30 metros de profundidade aumenta 1 grau em calor. A cada vez que alguém cava, né? Que vai descendo, vai aumentando 1 grau, vai ficando quente. E aí, como você explica isso? A partir do estudo das camadas da Terra, o que foi que nós já percebemos? O que foi que nós já descobrimos? Que no centro da Terra é muito quente, né? Que de lá, do interior da Terra, sai material derretido, sai rocha derretida. Então, imagina a temperatura lá. Então, quanto mais se aproxima, vai em direção, né? Do centro da Terra, mais vai ser quente. Não tem como ser diferente. Então, quanto mais cavar, mais a temperatura vai aumentar. Quanto mais cavar, mais ele vai ser quente. Por isso que o homem não consegue ir até lá, né, no centro da Terra. Se eles conseguissem, eles já teriam ido, né? Mas o calor é tanto que eles não têm material que suporte para chegar nessas regiões do planeta. Por isso eles estudam, né, fazendo, ouvindo o barulho, conhecendo o que sai de lá, os materiais que saem de lá, utilizando os instrumentos diferentes, sem precisar necessariamente chegar até o centro da Terra para conhecer.
certo? Então, gente, ficamos por aqui. Até a próxima aula, nós vamos dar continuidade às nossas rochas, tá certo? É o mesmo assunto aí, vamos dar continuidade, vamos nos aprofundar. Então, fique com Deus e tchau, tchau.